Sam Altman solta a frase mais assustadora do ano: estamos na singularidade. O criador do ChatGPT diz que esse é o momento que ele esperou a vida inteira, a hora em que a inteligência artificial dispara na frente e não volta mais. E tem um detalhe que quase ninguém comentou: dias antes, a própria empresa dele admitiu que seus modelos, num teste de segurança, acharam sozinhos um caminho para a internet aberta e invadiram o sistema de outra empresa. A máquina já sai da jaula quando quer e o dono comemora. Você também comemoraria? O Flávio Bolsonaro decidiu revidar e pagou o Lula na mesma moeda. Sabemos que o Lula ficou toda hora chamando o Flávio de traidor por ter ido pedir ao Trump que adie o tarifaço para negociar depois que o Brasil tivesse um novo presidente. E o Lula depois disse e repetiu que antigamente traidor era enforcado, dando a entender que o Flávio deveria ser enforcado. Então o Flávio processou o Lula. Mas é aquela coisa, a esquerda pode tudo. Imagina só se fosse o Bolsonaro dizendo a mesma coisa que o Lula disse. Alexandre de Moraes está sentado há quase um ano em cima do pedido da Débora do Batom, presa por escrever "Perdeu Mané" numa estátua. Ela pediu em agosto do ano passado para progredir de regime. A defesa pediu em outubro, novamente, em fevereiro, em maio, em junho e nada de resposta. E hoje a Secretaria de São Paulo ainda confirmou: ela não violou tornozeleira nenhuma. Cumpriu o tempo, cumpriu as regras e o processo simplesmente não anda. Oficialmente está tudo dentro da lei. Faço questão de deixar isso claro, mas eu tenho a ligeira impressão que se ela fosse do outro lado, já estaria solta faz tempo. O Lula tentou satirizar o presidente da Argentina, mas acabou passando vergonha. Quando um repórter perguntou ao presidente sobre as falas do Milei, ele disse: "Quem é esse cara?" O FMI acaba de responder: o chefe do Fundo Monetário Internacional visitou a Argentina, a primeira visita de um chefe do FMI ao país em 8 anos, e disse que a Argentina está mais saudável com Javier Milei. Inflação desacelerando, reservas subindo, risco do país caindo, investidor voltando. É o mesmo Milei que chamou o Lula de ladrão no sábado. Enquanto o vizinho arruma a casa e recebe elogio, o nosso governo coleciona tarifa, processo e crise diplomática. Quem será que está no caminho certo? O deputado Kim Kataguiri quer obrigar o governo a retomar os territórios dominados pelo crime e pede o isolamento dos chefões em presídio federal. 1/4 da população brasileira vive sob as regras de facções. A ação diz que o Estado abandonou essas comunidades e que a facção já controla serviço essencial, negócio legal e até licitação pública. O Estado sumiu e o crime virou governo. Será que o Supremo vai mandar retomar ou vai dizer que está tudo normal? Renan Santos denunciou e Lula levou multa da Justiça Eleitoral. O feitiço virou contra o feiticeiro. O Tribunal Regional de São Paulo mandou o presidente pagar R$15 mil por pedir voto fora do período de campanha. Foi num evento em maio, quando ele sugeriu que motociclistas apoiassem a Marina Silva e também a Simone Tebet ao Senado. O Alexandre de Moraes enterrou de vez o mandato do Mamãe Falei. O ministro rejeitou o recurso do Arthur Duval e manteve a cassação decidida pela Assembleia de São Paulo em 2022 por quebra de decoro. O que ele fez foi praticamente dizer em um grupo do WhatsApp que as ucranianas são mulheres lindas, mas são fáceis por serem pobres, e isso depois de voltar de uma missão na Ucrânia. Mas se ele não fez nada ilegal lá, e se os comentários dele foram feitos num grupo de amigos em particular, essa condenação não faz sentido. Não apoio ele ou as suas atitudes, mas ele tem o direito de jogar conversa fora com os amigos, mesmo que sejam coisas absurdas. O governo Lula correu para a OMC para reclamar do tarifaço do Trump e até um ex-diretor de negociação do Itamaraty avisou: a OMC não tem mais dentes para pressionar os Estados Unidos. Ou seja, o processo pode até ter razão no papel, mas não muda tarifa nenhuma. A saída que ele aponta é a mais óbvia:
sentar e negociar direto com os americanos, exatamente o que o Lula não faz. Ou o Lula fracassou na negociação, ou ele não está nem tentando. Em qual dos dois você aposta? Uma paróquia de São Paulo repassou R$500 mil e o destino levanta suspeita. Segundo a Folha de São Paulo, o instituto que recebeu a verba da paróquia, do padre Júlio Lancelotti, o mesmo padre que tem vídeo dele na internet fazendo algo bem vergonhoso. Bom, mas a questão é que esse instituto é presidido por um assessor dele, réu por falsidade ideológica desde 2014, que não foi localizado pela Justiça do Pará. O próprio homem admite que já foi preso por estelionato. O padre diz que desconhecia o histórico e que confiava nele. Oficialmente, ninguém foi condenado a nada por aqui, mas essa história é estranha. O partido do Lula tentou calar Marcel Van Hatten na justiça e saiu humilhado. A Justiça do Distrito Federal jogou fora a ação por danos morais que o PT moveu contra o deputado por falas na CPMI da fraude do INSS, quando ele disse que gente do governo estaria ligada ao esquema que roubava aposentado. A sentença lembrou o óbvio: parlamentar tem imunidade para falar o que pensa e fiscalizar. O banco que apareceu para socorrer o banco do Daniel Vorcaro agora é alvo de investigação em 3 frentes. O Ministério Público do Tocantins acionou o Supremo, o STJ e a PGR para apurar tratamento privilegiado ao BRB, o Banco de Brasília, em operações com dinheiro de servidores e até acesso indevido a dados pessoais. É o mesmo BRB que o presidente do Banco Central recebeu essa semana à espera de um pacote de socorro. Repara na cadeia. O banco que socorre precisa de socorro e agora responde inquérito. Será que alguém explica essa conta ou vão empurrar mais essa para debaixo do tapete? Elon Musk decretou o fim do dinheiro e o mercado resolveu começar por ele. Em um mês, a fortuna do homem mais rico do mundo caiu pela metade. Eram mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em junho. Hoje são 725 bilhões. Só num dia, a ação da Tesla despencou 14,1%, depois de um resultado fraco da cobrança pelos robôs prometidos. Ele avisou que em 2036 o dinheiro não vai mais importar. Pelo visto, o dele já começou. Mas fica tranquilo, ele segue sendo o homem mais rico do mundo, por enquanto. Depois de vermos a Virgínia e vários outros influenciadores prestarem depoimentos sobre bets e até a Deolane Bezerra presa por lavagem de dinheiro, a história não acabou. A Polícia Federal derrubou um esquema que movimentou 2 bilhões de reais em jogo ilegal. A Operação Conexão Rio Preto cumpriu 11 mandados de busca e 9 de prisão em São Paulo, no Rio e em Campo Grande. E 6 pessoas já estão presas. O grupo é investigado por lavar dinheiro do jogo, de jogo de azar. E imagina só o governo Lula salivando para pegar esse pessoal que movimentou 2 bilhões de reais sem pagar imposto.